Oi, oi, oi! Cê tá bem? Aqui tá tudo certo. Meu, que saudade que eu já tava de vocês, hein? Acabei de já vir no chat aqui olhando que já tinha saudades. E a gente também com muita saudade. Esse é o Pod Mais, o podcast mais querido de Santa Catarina. Eu sou o Thiago Schneider e é um prazer sempre estar aqui com você. Aí eu já quero dizer pra você uma coisa, antes da gente começar, antes de falar dos nossos patrocinadores, deixa eu mandar um oi, deixa eu mandar um ok pra minha galera técnica. E aí, Jé, tudo certo? Tudo certo? E a Isa também, né, Isa? Tudo tranquilo? Eu adoro o oi da Isa. E vamos lá, pessoal, no apoio, sempre, sempre. A lista tá crescendo, graças a Deus, que ela aumente mais e mais e mais. Fino trato. Rações não é qualquer uma, o seu pet merece sempre o melhor. Cães e gatos, rações fino prato. Fino trato, cara, eu falo dessa galera, mas assim, ó, é um pessoal parceiro, é excelência no que faz, tem rações de diferentes, tá? Para cães, para gato, para porte, para peso, aquelas de gatinho castrado, entendeu? Então, assim, ó, não é só chegar e pedir uma ração, é um cachorro, eu quero uma ração. Não. Você tem que ver peso, você tem que ter a raça, tem muitas coisas que você precisa olhar antes de comprar qualquer ração. A Fino Trato tem uma linha enorme, enorme, então é legal você ir lá dar uma olhada nisso e levar um produto de qualidade e com excelência pro seu pet, beleza? Anjo Musical, aí eu vou falar do Anjo Musical, aí o Jeff também tá aqui na técnica com a gente, mas a Anjo Musical tem tudo que você precisa para áudio, para captação de som, para botar a sua banda no ar, para alocação para o seu evento, venda de instrumento musical. Só ali com a galera, dá um toque, chega lá, fala com o André, o melhor preço sempre vai estar na mão. Aí parcela lá, o importante não é o preço, se tem que chegar para o André, o importante é em quantas vezes ele vai fazer. Chega lá, passa o cartão e leva o seu produto, fechou? Belo Rústico. Cara, ainda vamos falar de móveis, né? Móveis rústicos hoje é uma tendência, é uma coisa top hoje na casa de qualquer pessoa. E a Belo Rústico vem com um móvel sobre medida. E aí, assim, eu fui lá, dei uma olhada nos estoques dele, vi lá na fabricação e vi na loja o que ele tem lá no mostruário. E, assim, é outro mundo. É muito massa tu chegar e poder ter o teu banheiro rústico, um quarto todo sob medida rústico. Só que a gente tá falando que é sobre medida mesmo, galera. Material de primeira, tá? Selecionado e, assim, ó, do seu jeitinho. De uma forma que você desenhar e querer fazer. Se liga, Belo Rústico. Paraná Embalagens. Paraná Embalagens também com a gente aí. Mais uma vez, né? Sempre junto aí nas linhas descartáveis. Copo, plástico, aquelas coisinhas para festa de aniversário, pratinho, garfinho. Meu, se eu começar a falar, é muito item. O dia que a gente for olhar lá mostrando os itens, é muita coisa, eu não vou conseguir falar tudo. Mas luva descartáveis, eles têm. Aqueles rolinhos de papéis, né? Tanto do seu filme, como as sacolas também para você carregar você que tem venda, você comerciante, sacolinhas plásticas, então toda a linha descartável, produtos de plástico, então Paraná Embalagem, tudo que você precisa. E aí depois a gente vira a página e vem para essa galera maravilhosa da Petit Polar. A Petit Polar Personalizados, que também está com a gente aqui, tem nossos copinhos, né? Sempre agradecendo aqui o pessoal da Petit Polar, a Lili, o Renato. Tudo que você precisa para botar aquele seu momento especial e deixar marcado, eles têm, tá? A festa de aniversário personalizada, as canetas, agenda, caderno, canecas, o que você precisar para sua empresa, para o seu momento, você fala com eles, eles dão um jeito. Petit Polar personalizados. E o pessoal da Wink, sistemas de segurança e refrigeração, também sempre junto com a gente. Você quer botar aquelas suas câmeras de segurança? A galera lá é top, pode falar com eles, chama lá e dá um jeito no seu prédio, no seu condomínio, na sua casa, no seu comércio, porque hoje a gente precisa, né? A vigilância hoje que é algo que passou a ser assim, uma coisa essencial na vida de qualquer pessoa. E hoje tudo está na mão, né, galera? As câmeras filmando ao vivo, direto no seu celular, onde você estiver, poder estar dando aquela olhadinha. Então se liga aí. É muito massa você ter essa ideia, curtir um pouco isso e ir a fundo, ver que vale a pena a segurança de você e da sua família. E o lado de refrigeração, câmeras frias e fora o lado de eletrônicos também que eles mexem. Então, o Wink, sistema de refrigeração e segurança, é uma equipe completa. Vai estar com a gente também o pessoal da Hidrote, Academia de Natação, ali na Palhoça, né? A galera muito querida lá, o Daniel, o Dili. Então, assim, ó, se quer fazer uma aula experimental, chega lá, vamos molhar o pé, galera. Vamos embora, vamos lá naquela academia, vamos fazer uma natação, uma hidro. Chega lá e diz que é tudo por conta do Pode Mais. E você faz essa sua primeira aula, conhece essa galera e se interessa porque, cara, exercício sempre, sempre, sempre vai ser saúde. Vamos se ligar um pouco nisso, hein?
Agrosilva. Aí a gente vai falar, né, do nosso pessoal aqui da Guarda do Cubatão, tanto o Arthur, sempre com a gente, presente aí, né, galera? Um abraço para vocês. Eles lá com a agropecuária. E assim, ó, eles garantem a entrega, tá? Na Grande Floripa. Aí, como diz o Arthur, lá do continente. Então, beleza, tá valendo. Pode falar com eles aí, você precisou de alguma coisa de ração, churrasqueiras. Cara, eles estão com eles têm uns pedidos de churrasqueiras muito massa lá. Essa galera gosta de fazer o churrasco no final de semana. Dá um auê lá, dá uma olhadinha no Instagram deles. Agrosilva. Vai lá e já pede a sua e eles entregam na sua casa, hein? Se liga. Tô falando pra você. Casa Prática, produtos para jardinagem, né? Terra preta com excelência, você precisou. Na Agrosilva também vai ter, vai lá dar uma olhadinha, tá? Sua florzinha merece sempre uma terrinha boa para ela vir bonitinha e com saúde. E aí a gente vai entrar agora com uma galera aí que já estava com a gente, mas teve uma pequena mudança, uma reformulação e ficou sensacional. Semana que vem eu vou fazer um videozinho lá e vou botar para vocês dar uma olhada, que é o pessoal lá da barbearia, que agora se chama Bittencourt Barber Studio. Então, o Juan agora nesse nova pegada, né? Esse novo estúdio que ele montou, uma nova definição de barbearia. Já está com a gente aí há anos, né, Juan? E agora, quando mudou tudo, mas continuou aqui como pode mais. Abraço, Juan. Sucesso nessa nova jornada. Semana que vem a gente faz o vídeo aí, vai mostrar para essa galera como tá muito top, muito massa a barbearia. E entrando com a gente aí, agradecendo já de primeira, nossa primeira live aí com o pessoal da Floricultura Celeiro da Terra, lá na Praia do Sonho. Ah, que massa! A Miriam, o Sebastião, tamo junto. Obrigado por estar com a gente, acreditar no Pode Mais. E essa é só a primeira de muitas que a gente vai estar junto, tá? Tá aí, Miriam. Tá na tela, tá no ar e tá ao vivo. Obrigado, hein? Em nome da Fino Trato, Anjo Musical, Belo Rústico, Paraná Embalagens, Petit Polar, Wink Sistemas de Refrigeração e Segurança, Floricultura Celeiro da Terra, Hidrote, Escola de Natação, Bittencourt Barber Studio, Agrosilva e Casa Prática. Hoje eu abro a live com esse cara que a gente já está há um tempo na espera e a gente conseguiu botar um menino no estúdio, Michael Combat. Fala, querido, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Thiago. Como é que estão nossos ouvintes, telespectadores, enfim, o público aí que segue teu canal, tuas lives, teu podcast. Uma boa noite para todos. Mano, a gente demora um pouquinho, que assim, ó, entre essa galera de patrocínio é tão legal, cara, Que é tão bom, legal, que bom. tá com o pessoal, né? E eu brigo com o pessoal, cara, eu não faço comercial, então tu parar aqui pra falar de uma marca e tu falar... Cara, é difícil. Tu é palestrante, né? Palestrante, sim, então sim. Tu entende um pouquinho o que eu falo quando a Sim. gente não é do ramo, né? Claro. Porque tem toda uma técnica, tu tem toda uma concentração. Não é porque tu só chega, pega o microfone e tu fala bonito, mas sim, tu tem todo um estudo antes de tudo isso, né? Isso, um estudo, um preparo, né? E atualização constante. Isso é o essencial. Michael, vou abrir rapidinho o chat. Né? O Renato Cel já entrou com a gente aqui, boa noite, já estava com saudades, cara. É uns queridos, né? A Ondina também tá aqui com a gente, ó, estou presente. Beijo, tia. Te amo. A Tice Medeiros também tá sempre com a gente, né, Tice? Lá do ateliê, Tice Medeiros. Boa noite, família Pode Mais. Nosso parceiraço, Jackson Horner. Fala, Jackson, tudo certo? Opa, vamos lá, calma. Elira Vieseli. É a minha sogra. Mas tá certo? Pronunciei certo? Elira Então, um abraço. Aí, tu que manda esse abraço. Pode né? ser Vieselli, pode ser Viecelli, italiano, né? Ah, Viecelli? Gostei. Isso. Boa noite, sucesso. Obrigado, minha linda. Uma brasileira. E aqui o Renato Cel, Sebastião é gente boa. Opa, já acharam o pessoal do Celeiro da Terra. Michael, te apresenta então. É todo teu microfone. Perfeito, Thiago. Obrigado. Então, eu sou Michael, né? Michael Dario Colombo. Na Polícia Rodoviária Federal, meu nome de guerra é Michael Dario. Muitos falam Michael Dario, mas é Michael Dario. E aí tem esse nome aí do Instagram, Michael Combat, que a gente adotou por alguns motivos e o pessoal gostou, curtiu e agora tá marca registrada, né? Na NPI. Tem o registro na NPI já. Do Combat? Isso, Michael Combat está registrado. A minha esposa está aqui também, né? Participando, filmando aí, ela que faz as minhas postagens e tal. Aí ela me ajudou nessa parte aí de registrar a NPI, que ela vem da publicidade e do marketing, ela tem empresa nisso. Então ela me apoia, me assessora nessas questões aí. Ah, que legal. Então ficou um trabalho em família. Isso, até as postagens aí que
que toda hora está surgindo ali. Ela que bola muita coisa, ela posta, publica, ela cria. Tem coisas que eu nem sei fazer, ela faz. Então é uma parceria legal. É o mesmo trabalho que eu tenho. É. Né, Isa? É o mesmo trabalho que eu passo nessa publicação e montagem. Olha, cara, a gente tem que ter sim. Sempre tem que ter um cérebro, né? Que a gente tenta fazer, mas nem tudo a gente alcança. E é tão bom a gente ter essa parceria, principalmente como tu tem, que é em família, né? E isso eleva, né? Cresce a gente, estimula a gente a ir sempre um pouquinho mais, né? Michael, tem umas funções tuas, eu vou falar qual é emprego, é função. O teu lado da polícia é teu trabalho. Então, né? Eu tenho essa profissão, né? Tá. Já há quase 20 anos. Entrei em 2005 na PRF, né? Na Polícia Rodoviária Federal. E estamos aí há 20 anos trabalhando, estudando. Já tinha palestrado antes, mas mais recentemente, do ano passado para cá, a gente intensificou essa questão de palestras e tal. A PRF está investindo muito na questão da educação para o trânsito, né? Sim. A gente faz várias funções, eu sempre falo nas palestras, e a gente faz palestra dentro de ônibus, né? Para ter uma ideia, o ônibus está saindo ali no terminal Rita Maria, ou que a gente aborda lá nos postos, né? Biguaçu, Palhoça. Então a gente sempre explica para o pessoal o que é a PRF, né? A gente faz a questão do atendimento aos acidentes, né? A fiscalização no trânsito, que gera a famigerada, famosa multa, né? Que a gente não gosta de multar, mas é nosso dever, nossa função, a gente precisa multar quando verifica, né, a situação que cabe a multa. A gente faz a questão de auxílios, né? A gente chama de usuário, né? Quem está ali trafegando na rodovia, a gente chama que é um usuário da rodovia. Até alguém diga, mas eu tô falando de usuário de droga. Não, é usuário da rodovia. Então a gente fala usuário, são pessoas que estão dirigindo aí, né, trafegando, ou num ônibus, ou num carro, um caminhão, uma moto, né? Então a gente chama de usuário, pessoa que está utilizando a rodovia. Então a gente presta auxílios, muito auxílio ao usuário, né? Desde precisar trocar um pneu, a gente auxilia, sinalizar alguma situação de pane no veículo, várias situações. Morreu a bateria, não tinha água no radiador e aqueceu ali o carro, então a gente presta todos esses auxílios. Aqui, especificamente na região metropolitana, na BR-101, a gente tem aí o auxílio da autopista, né, que ajuda bastante, artérias, né? É um baita de um apoio para nós. Mas saindo aqui na 282, é tudo conosco. Não tem pedágio, não tem concessionária, tudo é PRF que resolve. Então eu brinco que até apagar incêndio a gente faz. Aí, mas se não são bombeiro, a gente tem que apagar incêndio. Acontece um incêndio, a primeira força, né, de segurança chegar, a gente tem que dar um jeito. Extintor da viatura, extintor do carro, o que for possível a gente faz. Sinalizar, né, se o caso está num nível de chamas que não tem o que fazer, que eu já peguei acidentes aí com incêndios, com caminhão-tanque, caminhão de acho que cachaça e caminhão de tinta, uma bomba atômica, o caminhão-tanque explodia, né? Aquelas, digamos, portinholas, né? Que eles usam para colocar ali, tirar o líquido, né? O combustível explodia, e aí depois, quando já estavam os bombeiros voavam, assim, foi um incêndio bem terrível. Lá no Rio Grande do Sul, onde eu trabalhei durante bastante tempo, mas foi bem marcante, assim, né? Então a gente atende de tudo, né? Desde resgatar uma tartaruga que está atravessando a rodovia, que já aconteceu isso também, até esse tipo de situação aí, caótica, né, de acidente. Cara, quando eu vim falar sobre histórias, né, é legal a tua passagem, porque assim, ó, histórias da PRF é muito massa, porque tu passou a visão, que a gente falou, PRF é multa, é só isso que a gente lembra. Né? Não tem mais coisa. A gente tá passando na estrada, tem o carro da PRF, os caras estão ali caçando multa. Estão com o radar para multa. Mas é uma coisa que tu falou, e a gente sabe criticar, mas não sabe olhar. O ser humano ele só funciona sobre pressão e regras. Isso. Se tu tirar a regra, vira uma bagunça. Ele não sabe conviver em comum acordo entre si, se não houver regras. E aí, quando acontece isso, a gente busca o quê? A culpa no próximo, né? Então, tu viu o carro da PRF, estão caçando multa, já vão fazer uma multa, já vão parar todo mundo. Cara, e muitas vezes eu vi agora que tá acontecendo, é o seguinte, tu ser abordado, tu ser parado para isso, uma orientação, para falar alguma coisa. E isso é legal, é como tu falou, é legal porque assim, tu acaba trazendo esse convívio. Mostrar para a nova geração o que é a polícia, porque os mais velhos acabam queimando para os mais novos, né? Já chega saturado. E é legal esse convívio, esse frente a frente, até como tu falar, de ir num ônibus e fazer essa palestra. Isso. Então, esse intuito, ele já nasceu
para essa ideia mesmo, então, de aproximar? Então, como a gente tem várias atribuições, o que acontece? Tem o trabalho diário, normal, ordinário, né? E aí tem essas atividades específicas, né? Porque, por exemplo, a PRF, quando faz educação para o trânsito, é uma obrigação constitucional, está lá na Constituição, está no Código de Trânsito, está no nosso regimento, então a gente precisa e deve fazer. E aí são várias situações de educação para o trânsito, né, que a gente chama de comandos, ou operações, ou atividades. Então tem atividades que é justamente focada, né? Por exemplo, tem uma atividade que é focada em mostrar vídeos, né, que a gente chama de cinema rodoviário. Vídeos de educativo do trânsito para, às vezes a gente pega, o foco hoje é motociclista. A gente aborda só motociclista para mostrar situações que podem acontecer com moto e tal, como se prevenir, como ter uma condução mais adequada, uma condução mais segura. Porque o que acontece geralmente quando a gente chega para atender um acidente? A gente vê que falharam coisas básicas. Foram negligenciadas coisas básicas, tipo excesso de velocidade, não tomou distância de segurança. É tudo coisas assim que todo mundo sabe que não deve fazer ou que deve fazer para ter uma segurança maior. E a gente fica muito triste com isso. Porque uma falha, um detalhe que é negligenciado é fatal. No caso, uma moto, né? Qualquer coisinha, a moto já cai, já bate, ou às vezes passa até uma carreta por cima, se ele vai andar no corredor acima de 60 por hora, por exemplo. Tem gente que diz que isso é técnica de suicídio, não é nem condução, né? Tu não tem o tempo de freagem. Não tem, porque eu ando de moto nessa 101 direto, e é o que tu falou. O corredor, tu passou acima de 40, a tua moto não segura mais. A primeira reação, tu não tem pra onde escapar, porque um lado provavelmente sempre é um caminhão, do lado de cá é um carro. Então, ou ele te joga para baixo de um caminhão, ou tu cai por cima de um carro. E às vezes, num corredor desse, pode engatar a mochila, pode engatar o bagageiro ali da moto, né? Então, o baú. E aí, basta um desequilíbrio ali para ir parar embaixo de uma carreta. E isso a gente mostra até nas nossas palestras, né? E uma coisa que tu falou também tem um ponto cego. E a gente fala ponto cego dos carros. Moto tem ponto cego. Tá? Quase a gente não fala sobre isso. Não sei se tu é usuário de moto. Eu não Mas não moto sou tem sim ponto cego. E eu já levei vários sustos, entendeu? Tu tá aqui, olhar no retrovisor, não vê, e quando vê o carro tá aqui. Isso. E tem sim. E é uma coisa também que acarreta muito acidente. Aí o próprio motoqueiro não consegue ver, o motociclista não consegue ver, né? E tem, cara, e é coisa que tu leva muito susto. E esse lado teu, quando tu fala sobre a carreta, nós estamos falando sobre a carreta, sobre os vídeos, é aquela que tem um cinema, é isso? Então, eu sou muito curioso naquela carreta, cara. Eu quero muito ver aquela carreta. Aquela carreta ali, já vou contar sobre ela. Essas comandos de operações que a gente faz, elas são da programação normal da polícia. A gente faz muita atividade assim em Biguaçu, que tem uma sala de apoio que a gente bota ali um computador, passa uns slides e tal. Tem um espaço mais reservado para isso. Em outros lugares, aí no estado a gente sabe que não tem, mas aí os colegas fazem o máximo do possível para conseguir cumprir a missão. Às vezes até no nosso celular, né, celular funcional, a gente abre ali os vídeos, né, e mostra para o pessoal ali. Às vezes não precisa nem descer na moto, descer na moto, vê um videozinho ali de 30 segundos, 1 minuto, aprende a mensagem e já vai com mais consciência. O impacto de uma imagem muda tudo, tá? Eu sei por causa disso. Deixa eu só te interromper bem rapidinho, porque a gente tava no assunto e veio uma pergunta pra ti, tá? Ótimo. Primeiro, o velho dos gatos botou um boa noite, gente boa esse PRF. Opa, obrigado. E o Duarte Miguel Machado Neto. Ele botou aqui, ó, igual aquele acidente no centro ontem. E daí ele continuou. O motociclista bateu no ônibus na Vidal Ramos, na Deodoro. Isso, fiquei sabendo. Então, é esse tipo de coisa que a gente evita. Porque nas nossas estatísticas, né, aqui na BR-101, e a PRF faz um trabalho muito forte nessa questão da estatística, né? Eu sou um dos colegas que a gente tem treinamento para fazer uma análise, que a gente usa tecnologia aí de inteligência, de negócios, né? Business Intelligence, então a gente analisa ponto a ponto aí, quilômetro a quilômetro, até às vezes menos do quilômetro, 100 metros, 200 metros, o que está acontecendo ali. E aí, no geral, no nosso trecho, 70% dos problemas, dos acidentes, envolvem moto. Então, essa questão da moto aí, a gente sempre dá uma atenção especial, que a gente precisa ajudar, né, os motociclistas a se conscientizarem que moto é uma condição que o cidadão está vulnerável,
O para-choque 100%. dele é a cabeça. E aí até tem um colega nosso, Graziano, aí, que se aposentou recentemente, que dá bastante palestra também, palestrei junto com ele. Ele falava uma coisa interessante quando ele falava de moto, que ele dizia assim, o motociclista tem que estar sempre preparado para tomar um soco na cara. Tipo, porque a pancada pode surgir a qualquer momento. Então tem que estar sempre atento. Porque um acidente, para acontecer, é fração de segundo. Não precisa acontecer muita coisa. Ano passado eu caí na 101, na subida como sempre, o Mundo Cara ali, né? Só que sentido daí foi sentido sul-norte. Então, bem na subidinha, embaixo já da passarela. E o caso simples, né? O carro da frente, ele faz aquela subida, e é uma coisa que acontece, muito isso faz. E é o medo da fila tá do outro lado. Então, de manhã cedo, o pessoal vem. Como ali deu aquela andadinha, naquela subidinha, ele deu uma freada no topo para depois descer. Quando ele deu a freada no topo, eu já não tive mais saída porque eu tava atrás. Como moto, eu tava atrás, e a puxada que eu dei, eu só encostei no para-choque dele e foi. Não foi aquela batida, nada mais, só desequilibrou a minha moto. No que desequilibrou, é o que a gente falou, vai pro chão, entendeu? E aí... Óbvio, eu fiquei 15 anos como instrutor, então eu passei muita técnica de moto pra galera, eu ficava muito junto. E às vezes tu tem que estar preparado pra cair. E o que o pessoal não tá, é preparado pra cair. A moto é o seguinte, cara, se tu bateu, tu tem que estar preparado pra cair. E não querer desviar ou querer voltar. O teu voltar é pior que tu acarrenta, maior ainda esse teu acidente. E é o que aconteceu, a moto bateu, a primeira virada pra um lado, a segunda eu já me joguei mesmo e saí rolando, saí rolando porque podia ser pior. Tu batendo ali a 60, já é horrível. Tanto que, assim, fica sequela. Uma dor no joelho, há um ano e pouco que não passa mais, né? Já vai comigo pro resto da vida. Mas, graças a Deus, nada demais aconteceu. A autopista já estava em seguida ali, já conseguiu chegar a tempo, né? PRF estava ali. Então, assim, a gente vê o perigo da moto, né? E eu estava sozinho, então, se eu tivesse com alguém, poderia... O passageiro ser jogado pro meio da pista. Tem tudo isso, né? A moto tem esse caso. E a gente bate muito cabeça sobre esse assunto de moto, mais do que o carro, porque, como tu falou, o para-choque. O para-choque, literalmente, é tu. E quando eu fiz o meu curso de instrutor, a gente vai voltar aí bastante tempo atrás, no curso, eles fazem todo o curso, né? Fazem todas as regras de trânsito, mostram todos alguns acidentes, frenagem, aquaplanagem, vai indo aquelas coisas tudo. E quando chega no final do curso, eles dizem assim, ó, agora quem tem estômago, quem consegue, fica, quem não tem, tá liberado. Eles passam aquele vídeo, não sei, tu deve lembrar disso, daqueles argentinos que teve no sul, né, aquele ônibus que passou e arrancou a metade, depois veio o outro ônibus, então no mesmo dia, na mesma 24 horas, 2 acidentes no mesmo lugar, lembra disso? Que era um acidente de 2 andar. Então, assim, aquela cidadezinha nem necrotério tinha, não tinha nem onde botar aqueles copos, então assim, cara, é uma coisa fora do comum, que o primeiro ônibus bateu, o segundo veio e passou em cima de tudo. Então, assim, aquelas imagens de caçamba, jogando aqueles corpos pra cima das caçambas, assim, tudo de qualquer jeito, era braço de um, cabeça do outro. Então, eles passam essas coisas pra gente, onde, assim, ó, quando tu vê, que é o link que a gente tá fazendo agora ali, de mostrar um vídeo, quando tu vê aquilo, tu vê como a gente é frágil, como é simples, e a gente sempre tá com pressa de chegar. E principalmente em cima de uma moto. Não vai mudar a tua vida chegar 5 minutos antes. Como não vai mudar chegando 5 depois? Agora, pensa o seguinte, se tu sofrer um acidente no meio desse teu trajeto, quanto tempo tu vai perder de vida? Ou pode perder a tua vida, né? Perca 1 minuto na vida, mas não perca a vida num minuto. É uma frase que a gente usa, né? Então, a pressa, né, para chegar, que às vezes não tem justificativa, o cara tá correndo, porque às vezes a pessoa é acostumada a correr, mal acostumada, disso de passagem. Então, esse tipo de comportamento que a gente busca mudar, minimizar, enfim. A gente vê que a maioria dos acidentes é justamente devido a um comportamento até estranho, né? A gente estava uma vez numa palestra, aí abri para perguntas, aí veio um cidadão assim e perguntou, posso perguntar? Claro, pode perguntar. É o seguinte, no lugar tal, mais pro norte do estado, tinha um colega de vocês com um radar atrás de uma moita, baita sacanagem. Daí o senhor, mas a via, né, a rodovia estava sinalizada? Tava. O senhor sabia qual era a velocidade? Sim, sabia. E aí? O senhor estava acima da velocidade. O senhor que estava cometendo uma infração, né? Os colegas estavam ali trabalhando, cumprindo, né, o dever deles. É que até o certo vira errado, né? Aí tu vê que... É isso que eu acho engraçado, cara. O certo, eles dizem que tá errado. Há uma cultura de que, cara, a gente tá errado em fazer, cumprir a lei, cumprir o nosso dever. É isso que a gente quer mudar também, né? É que se tu tá numa via a 100, a via a 100.
Aonde está o radar não te interessa. Exatamente. A via é 100. Então, aí a gente está falando de educação, sobre regras. Senão, vira uma bagunça. Então, aí eu vou dizer que tu tá errado porque tu tava no canto e eu não te vi com o radar. Aí tu me pegou a 110. Cara, mas se era 100, tu não precisava estar ali. Eu teria consciência de saber que é 100. Por quê? Por que que a gente vai conversar isso, nem eu vou falar isso, tu vai falar. Por que que a via tem vias que tá a 60, tem vias que tá a 80, tem vias que tá a 100? Por que que isso é colocado dentro de uma via? São feitos estudos, né, dependendo do local, do tipo da pista, se tem curva, se não tem, se tem via urbana. São vários estudos para definir, né, que placa, que velocidade que vai ser aplicada ali. Inclusive, quando o colega está lá com o radar, foi feito um estudo para saber se a via está sinalizada, se tem a placa adequada, né, em determinado ponto para ele poder estar ali. O colega não está ali do nada. Por isso que eu falei. Então, cara, se tem alguém por trás disso, que foi lá, que estudou, que viu, que botou a velocidade correta, que até ali o teu carro ou a tua moto consegue transitar em segurança, por que que eu vou dizer que tá errado com o radar multando alguém que passou acima da velocidade? Então, a cultura que a gente tá falando, a gente tem que mudar um pouco essa ideia, né? Eu tive com o Ricardo Pastrana, a gente conversou muito sobre isso. A gente tirou muita dúvida do Pastrana em cima do que tu acabou de falar. Poxa, a gente vai lá ajudar o cara que ferveu o radiador do carro. Ah, mas a PRF me pegar lá em cima com o motor, que ferveu o motor do meu carro, vai me multar. Então, assim, tudo vai multar, tudo vai ser um problema. E como diz o Pastrana, cara, muitos carros às vezes ficaram sem gasolina em cima da ponte. Em vez da gente multar, a gente foi lá e auxiliou e tirou aquele carro dali. Porque primeiro é o risco, primeiro é a pessoa. Isso. E depois a gente vai ver o que faz. E não é tudo gera multa, né? Eu acho que tudo tem que ser consciência. Porque a gente tem que ver a situação, tem que ver o acontecimento. Então a gente tem que parar com esse negócio que tudo tá errado. Né? Tudo tá errado. Pô, se tem um lugar que é proibido estacionar, estaciona um pouco à frente. A gente tem que parar de ser preguiçoso, não quer andar, não quer ir em lugar nenhum. Estaciona à frente, onde é permitido. Ah, se ali é carga ou descarga, ou é só uma parada, né? Vai, faz só aquela parada. Desceu, arranca o teu carro, não estaciona. Então são coisas simples, são regras. E é simples a gente parar, pensar e simplesmente agir. As pessoas querem o básico. Eu quero que seja cumprido as regras para ti. Mas na hora que eu precisar, para mim, não. Até eu estava conversando com minha esposa, né? O que acontece em outros países, né? Que as pessoas sabem, né, o comportamento adequado, a regra adequada, e as coisas funcionam melhor. Por exemplo, no Japão, até uma simples fila de um comércio funciona melhor do que aqui, porque as pessoas respeitam até a fila. Aí aqui a coisa é complicada. Temos pessoas que, se tem a regra, a ideia é violar. Eu não entendo isso. É essa cultura ou falta de cultura que a gente está combatendo, fazendo nossas palestras, levando uma mensagem de conscientização, de educação. Por exemplo, a gente tem projetos, né, programas de ir nas escolas, a PRF Educar, por exemplo. A gente vai nas escolas e ensina a gurizada de ensino médio, ensino fundamental, até sexta, sétima, oitava série, valores que são úteis no trânsito. Cooperar, colaborar, respeitar a vez do outro. Mas uma gurizada que vai dirigir daqui a 10, 15 anos, sim, mas a gente já está preparando eles para quando forem para o trânsito, eles já estão acostumados a ter educação. Aí não entra só assim, é além de educação para o trânsito, ele já vai chegar com mais educação. E aí, inclusive, no trânsito. Mas é legal que esse puxão de orelha, ele vai dar no adulto. Ele vai chegar em casa, o pai, mas olha só, eu tava lá, o policial falou que a hora que eu sair de casa já tem que sair no cinto, não é quando eu saio andando, colocar andando, é com o veículo parado. Eles dão esse puxão de orelha. E assim, é uma coisa que causa efeito, sim. Ah, mas ele tem 10 anos, vai tirar a carteira com 18. Mas esse 8 anos à frente, ele vai estar puxando a orelha de alguém, porque a criança faz isso. Ela gosta de mostrar que ela entende, né, da lei. Então ela acaba estimulando, pô, meu filho puxando minha orelha aí. A segurança dele tá na minha mão. Então é legal. É legal. Eu adoro quando tem esse encontro, entendeu? Com os órgãos de segurança, com as escolas. Eu acho isso muito massa. No tempo que eu estudava, eu achava isso muito show, assim. É uma das coisas que a gente incentiva muito, né? Por exemplo, a gente fez um evento, vamos começar antes, né? Cada região, a região metropolitana, a PRF divide em áreas, né? A região metropolitana é uma delegacia. Aí, passando ali de Tijucas para frente, a outra delegacia.
Aí tem uma delegacia que é de Joinville que atende a região ali de Penha, Beto Carreiro. Aí no passado, veio uma mensagem no grupo de educação do trânsito que a gente participa ali, que o chefe de lá estava precisando de alguém para palestrar no Beto Carreiro. Que eles têm um palestrante lá, mas deu algum problema, estava de férias, estava de licença, alguma coisa assim, pediu apoio. Aí eu inclusive num dia depois desse dia do evento da palestra, eu ia estar lá em Penha com a minha esposa, vendo uma situação. Eu posso ir, vou um dia antes, faço a palestra, colaboro lá com a PRF, e até era um dia de folga meu, né? Aí eu fui lá, fiz essa palestra no Beto Carreiro, a princípio era para 700 pessoas, aí lotou aquele teatro do espetáculo Aqua com 1.100 pessoas, capacidade máxima. Caramba. Fizemos lá uma palestra bem bacana. Até eu fiz algo que eu achei que alguém já teria feito. Eu peguei os brinquedos, as atrações do Beto Carreiro e associei com as nossas mensagens de educação para o trânsito. Aí no dia lá os diretores gostaram muito e ninguém nunca tinha associado, né, o conteúdo aos brinquedos dele e tal. O pessoal lá gostou, nos funcionários, né, do parque, do Beto Carreiro. E aí isso aí abriu espaço, né, para o nosso chefe Saraiva lá de Joinville conseguir fazer um evento que já vinha tentando desde 2018, fazer um evento no Beto Carreiro. Aí com essa palestra abriram-se as portas da esperança, né? Que legal. Aí fizemos um evento grande, gigantesco, um dos maiores eventos da história da polícia, se não o maior, né? Dentro do Beto Carreiro, na Semana da Criança. Aí ficamos lá 6 dias, né? Fazendo várias atividades, mostrando como é que a polícia, como é que a gente atende acidente, como é que tem os nossos cães farejadores, como é que são nossas viaturas antigas. Veio o Museu de Curitiba ali, o pessoal trouxe viaturas, motos, Fusca, Jeep, as super viaturas, Mustang, não veio o Camaro, mas veio um Challenge Dodge. Então foi um evento bem bacana. O pessoal do resgate, né, manobra de ressuscitamento e tal, várias atividades que a polícia faz. Tinha a parte de pista de trânsito, 2 pistas de trânsito, uma colaborou ali para disponibilizar. E aí a gurizada fazia uma aula teórica comigo e faziam uma provinha, um testezinho, né? Faziam umas perguntinhas e aí se elas fossem habilitadas ganhavam uma carteirinha de habilitação da polícia, inclusive, né? Para poder dirigir bicicleta, patinete, skate. E ficavam felizes da vida. E ganhavam um bloquinho de multa, adesivinho, com o brasão da polícia, faziam uma dinâmica com eles lá, que agora eles eram policiais mirins, tinham que multar os pais, ganhavam um bloquinho de multas também, né? Aí ensinava eles a multar os pais. Se o pai cometer uma infração de trânsito, o que é infração? Tipo uma coisa errada. Tipo falar no telefone enquanto dirige. Elas assim, falar no telefone é errado enquanto dirige, tio? Eu, sim. Minha mãe e meu pai faz isso. É uma acusou. Aí, e quando vocês multarem ele, pai, a mãe, o tio, o avô, enfim, quem estiver dirigindo, vocês podem cobrar a multa daí. Como é que é? Já pode cobrar um chocolate, um doce, um sorvete, uma pizza, um passeio. Aí a mãe disse assim, eu vou cobrar R$1.000 do meu pai. Estiga, legal que assim, ó, estiga, e essa cobrança é uma cobrança, cara, que vem do teu filho. E tu sabendo que tá fazendo errado e bota a vida dele em risco, aquilo te martela. Entendeu? Que às vezes a pessoa fala, não entra na tua cabeça, mas quando é um filho, alguém te puxa a orelha, tu vai parar e pensar. Tinha até uma mãe que tava filmando, né? Aí quando eu perguntei se cometeu uma infração, a criança, sim, já fez tal coisa. Aí ela parou de filmar e saiu correndo. Eu acho que ela achou que eu ia multar ali. Não me entrega logo aqui, filho. Tem uma coisinha legal aqui também, ó. Como a gente tava falando ali, eu tenho uma pergunta legal do Duarte também, ele mandou mais uma. Antes de eu fazer a dele, deixa eu só dar um oizinho. Claro. A Liliane, né, que é da pessoal da Petit Polar, mandou um oi, Thiago, estamos on. E ela botou aqui, ó, eu fiz um estágio na PRF, superintendência, núcleo jurídico com PRF Admar e o PRF Grazino. Graziano. É Grazi? Graziano, desculpa. Graziano que se aposentou, né? Isso. Acabou de falar. O inspetor Admar também estava para se aposentar, acho que deve ter se aposentado. Não vi mais ele por aí. E aí, a Aninha entrou agora aqui também, botou um boa noite, Deus abençoe essa nova temporada, amém, obrigado. E o Duarte botou uma coisa legal, essa é uma pergunta legal, cara. Ele botou aqui, ó, outra coisa perigosa, isso eu vejo muito e acontece bastante. Às vezes os caminhões, vamos falar bem em caçamba, né? Deixam cair aqueles objetos na pista e isso é um perigo, né? Com os carros, as motos, ou até os outros veículos que estão vindo. E isso acontece bastante. Existe, para as caçamba, existe aquela tela que é obrigatória, né? Isso. Mas ela tem um padrão, ela tem que ser tal tela, é um produto resistente ou tem que ter uma tela? Porque eu vejo que esse cara bota o mosquiteiro ali em cima e tá fechado.
Não pode cair nada, né? Tem regulamentação quanto a isso, tem resolução do contrato que fala disso, não pode cair nada. Aí se vocês estiverem dirigindo por aí e ver caindo alguma coisa, liga para nós, que aí as equipes vão atuar em cima. Se estiver próximo ao posto da PRF, mais tranquilo ainda, entre em contato pelo 191. O 191 passa, né, a informação para nós e a gente faz a abordagem lá. É porque a gente vê isso a gente vê bastante, né? Mas óbvio, como a gente tá falando, eles têm aquela tela, não sei se ele tem um padrão, se ela tem diferença entre uma tela simples ou aquela, não sei como é que é, mas é que a gente fala, pô, uma tela vai segurar uma cabeça de pedra, né? Que muitas vezes são caçambas, são os truques grandes e, óbvio, muitos já estão aí corretos. A gente tá falando de alguns, não estamos falando de todos, não estamos dizendo que todos são, né? Todos, aí a gente tá dando exemplo do erro. Coisas que acontecem, né? A gente tá falando sobre o erro, tem o erro disso. Esses caminhões que carregam tora, lenha, tem toda uma regulamentação específica para eles, tem que atender a regulamentação. Tem colegas que trabalham especificamente nessas áreas, né? Nessas questões. Marco, deixa eu te perguntar, cara, eu sou muito curioso, deixa eu voltar. Vamos voltar na Scania, cara. Vamos falar da carreta da PRF. Ela tem um cinema ali dentro? O que acontece? Aquela carreta ali, pelo que falaram, né? Ela foi uma apreensão já de muito tempo atrás. Era um cinema. Já era um cinema quando foi abordado. Foi uma importação irregular. Mas com pessoal mexicano, chileno, uruguaio, era um pessoal do exterior que fazia isso. E tinha alguma parceria com Eletrosul, alguma instituição ligada à energia. E estava irregular, aí foi apreendida, enfim, teve questão judicial, e aí foi passado para o patrimônio da PRF. Ela ficou ali e não foi retirada, né? Aí foi utilizada um tempo, aí ficou desativada e precisou de reformas. Aí ano passado foi conseguido fazer essa reforma. E aí então a inauguração ia ocorrer ali por novembro, final de novembro, começo de dezembro, não lembro bem a data, mas foi no final do ano, ela ia ser inaugurada em Blumenau. Aí o que acontece? Na hora de fazer os testes lá deu alguns problemas, porque ela foi testada na empresa, uma empresa muito bacana e organizada em Caxias do Sul. Então ela foi feito um teste dentro, né, com todas as melhores condições, né, dentro do galpão. E aí quando foi ali para Blumenau, ela estava num terreno um pouco irregular, que é o que tem geralmente na margem da rodovia, né, não é um lugar 100% plano, por exemplo. E aí entrou água em alguns lugares e tal, devido à própria estrutura dela. E aí não funcionou. Teve um motor que abria lá um alçapão atrás, na porta de acesso principal. O motor não deu um problema, entrou água, não sei o que houve. Enfim, a gente teve que levar a carreta de volta para Caxias. Até fui eu e o colega Israel, que trabalha comigo ali, que é o chefe substituto da delegacia. Nós levamos essa carreta para Blumenau. Aí ele foi dirigindo, eu fui com a viatura atrás acompanhando. Então, em seguida, aí ela vai ser entregue. Agora para fevereiro. Ela vai voltar para ativa, então? Vai voltar. Ela está sendo feito melhorias, né, nessa empresa em Caxias do Sul. No momento que ficar pronta nessas melhorias, né, até para atender a situação de terrenos irregulares e tal, sim, ela volta para ativa para a gente utilizar aí em eventos. Então, lá dentro tem um cinema mesmo, até a posição das cadeiras, se lembra do cinema. E a gente vai fazer várias atividades ali. A gente chama de cinema rodoviário, palestras, né? Tem um público, tem sistema de som, sistema de áudio e vídeo bem moderno, inclusive. Ela é voltada, então, para a parte de educação de trânsito ao público. Isso. Aí, do planejamento, ela vai rodar pelo estado todo, né? Sim. Para ter uma ideia, tem 2 carretas dessas só rodando o Brasil aí da PRF. Uma é mais nova, foi comprada, né? 0 bala recentemente, e essa aí que foi reformada. Então ela vai rodar o estado, e aí está sendo feito um planejamento de períodos em que ela vai ficar na região. Sim. A princípio, março, como tem festa de aniversário de Florianópolis e tal, é provável que ela esteja aqui na região, por março. E o acesso a ela, como eu vou ter? Ela está em março aqui em Floripa. Isso. Aí vai ter uns dias que fica aberto ao público. Isso. Eu posso ir lá ver a palestra, posso ir lá ver um vídeo explicativo, alguma coisa? Isso. Como é que funciona? Aí, assim, quando a gente foi levar, né, para Caxias, a gente teve que, digamos, deixar ela em condições de pegar a estrada. Então ela é desmontada, tem várias coisas dentro que a gente tem que organizar, porque ela
ela tem um mecanismo, ela parece um transformer, né? Ela se abre, É muito massa. para comportar ali todo mundo dentro e depois para transitar ela se fecha. Tem vários procedimentos que a gente tem que fazer dentro dela, que é manual, né? Embora ela tenha uma automação, não é 100%. Aí a gente tem que fazer esse preparo e do trabalho, né? Que dá, a gente ficou quase um dia, eu mais 2, 3 colegas fazendo isso. Ela precisa ficar alguns dias, tipo uma semana, 7 dias, no mínimo, para compensar todo esse trabalho de montar, desmontar. Sim. Então, vai entrar na programação aí de educação do trânsito da PRF e aí vão ter, né, eventos programados ali dentro. Mas aí é o que eu falo pra ti. Eu como pessoa normal quero ir lá ver. Isso. Ela é fechada só para eventos, para colégio, para coisa, ou ela é feita ao público, aberto? A ideia é abrir ao público, né? Vai ter eventos fechados para colégio, sim. É feito bastante assim, vai ter bastante coisas nesse sentido, mas a ideia é abrir ao público, né? Inclusive, se for numa situação na frente de um posto da PRF, né? Até o público que está transitando ali. Se tiver a sessão estiver operando, a pessoa pode participar. E tu joga no teu Insta, quando tem essas coisas? Isso, a gente vai informar ali no perfil Maicon Combat. Eu informo bastante do trabalho que eu faço, né? E lembrando aqui agora que quando eu falo no Instagram ou aqui em qualquer lugar, eu não falo pela polícia. Tem uma área de comunicação social, que os colegas altamente qualificados lá, que tem todo o trabalho de comunicação social, falam pela PRF, né? Dão entrevista. Eu falo do que eu faço. Isso a gente pode, porque é um trabalho público, né? De servidor público. De frente à PRF. Tu fala sobre a pessoa. Eu falo do que eu estou fazendo, né? Conhecimento do que tu faz. Do que eu trabalho. Sim. Tanto que tem áreas aí que tem planejamento e tal, que a gente ou não mexe, ou não conhece, ou não precisa saber. E eu falo do que eu faço, minhas palestras, minhas atividades. Mas o palestrante é da PRF. Tu é palestrante da PRF. Eu sou palestrante da PRF. Então tu faz os cursos, tu faz as palestras, a gente tem tudo devido deles. Treinamentos específicos, né, para estar palestrando, né, sobre assuntos da PRF, de educação no trânsito. Isso aí a gente pode falar tranquilamente, né, sobre educação para o trânsito e tal. Quanto mais a gente falar, mais conscientiza as pessoas. Como a gente está conversando, eu acho que é legal. A conscientização vem daí, né, da gente poder falar, assim, quando fala com alguém, como está dizendo, eu não sou a PRF que está aqui, eu sou alguém que faz parte da corporação. Né, e eu falo, entra como policial, né? Eu não estou entrando como policial, estou falando como Michael, que está lá dentro, né? Que tem um entendimento, que posso dizer para vocês o que é certo e o que é errado, né? Mas o estudo específico, daí sim tem que vir direto deles, a liberação para poder fazer e falar sobre, né? Isso. Mas é show. Mas assim, o que eu queria é a carreta. Eu quero ir na carreta, eu quero ir no cinema, eu quero estar lá dentro, eu quero ver ela se abrir. Cara, eu acho aquilo lindo, entendeu? Quando tiver... É massa. Quando tiver perto aí dela vir para cá, a gente vai informar, talvez a gente venha aqui falar sobre o que vai acontecer. Então, não, é uma coisa legal. Mas, Mike, e ali, tem mais coisa no teu Instagram? Né? Mais coisas assim que instiga bastante a gente, que tem um lado teu ali que é o lado da espiritualidade. Né, que tu também faz esse trabalho, aí agora é fora, né, PRF, é fora tudo isso. Isso é um outro lado da tua vida. Né? O que surgiu? De onde é que surgiu esse outro lado? Então, tem um trabalho voluntário aí que a gente faz. O que acontece? Em determinado momento, ocorreu questão de estresse, chegar a depressão, e aí a pessoa começa a buscar, né, formas, né, além de tratamento, medicação, começa a buscar formas, né, de se resgatar, de voltar. Pessoas incentivam também a gente a voltar, né? Aí entrou a questão da espiritualidade. Comecei a voltar mais para a questão espiritual, a estudar sobre o assunto. Me ajudou muito, né? Pessoas aí, a igreja também, me ajudou bastante a voltar, a me reerguer da depressão, né? E aí a questão da espiritualidade entrou muito forte na minha vida. E aí o que acontece? A gente tem um entendimento que a espiritualidade, vamos separar. Quando fala espiritualidade, o pessoal acha que é religião. Sim. Aí... É por isso que eu queria te explicasse pra gente sair do lado religião. Isso. A gente tá falando sobre o ser. Isso. Né? Vamos lá. Aí eu separo. Vamos lá. O que seria a religião? Seria algo de um povo em determinada época, de um grupo que é focado no caminho. Então, é um grupo que vai caminhar, vai ter sua evolução ali dentro da religião. Já a espiritualidade, ela é algo mais focado
na pessoa, enquanto a religião é mais focada no grupo. Sim. Né? O grupo vai estudar uma escritura, alguma coisa para percorrer um caminho. O mais importante é o caminho, né, religioso, a religiosidade. Já na espiritualidade entra a questão do crescimento pessoal, da pessoa entender como ela se relaciona consigo mesmo e com algo maior, algo superior. E aí entra a questão mais focada não no caminho e mais no objetivo. Vamos pensar assim, uma analogia que eu achei bem bacana de explicar, né? Vamos pensar assim, tu pode ter um telefone, pode ser um Android, o outro pode ter um iPhone, o outro pode ter um notebook. Ele precisa se conectar no Wi-Fi. Um telefone vai usar o Android, o outro vai usar o iOS. O notebook pode usar o Windows, outro notebook pode usar o Linux para se conectar no Wi-Fi. Cada sistema operacional desse, ou do Android, ou da Apple, seria religião. O Windows. Sim. Só que todos vão se conectar no Wi-Fi. O objetivo final é um. Entendi. São caminhos diferentes, formas, protocolos diferentes, Sim. papos diferentes, linguagens diferentes, mas o objetivo acaba no final virando um só. É isso que tu falou, então sai da igreja em si, fechada, né, para si próprio. É meio que se descobrir. Isso. Né? Por exemplo, se descobrir, né? Nessas atividades voluntárias que a gente participa, eu conheci uma pessoa que disse assim para mim: Michael, sabia que eu não tenho religião? E eu achava que ele era a pessoa era de uma religião específica. Eu, como assim? Não, Michael, não tenho religião. Eu, não, mas o senhor é espiritualizado. Está sempre ajudando as pessoas, levando para um lado e para o outro. Ele já estava bem evoluído. Isso. E sem um segmento de religião. É uma pessoa evoluída espiritualmente, mas não professa nenhuma religião. Então ela fez justamente isso. Chegou num objetivo sem ser via religião. Não que ter religião seja algum problema, mas tem pessoas que simplesmente não quer. Mas mesmo assim, não querendo ter uma religião, ela pode se espiritualizar, que é algo mais pessoal. Ah, mas como é que eu posso desenvolver essa espiritualidade na minha vida? Uma das coisas que eu descobri foi um propósito de vida. Ah, mas como assim um propósito? Bom, para que a gente vai acordar todo dia de manhã, cedo, estudar e trabalhar? Por que motivo? Por que propósito, né? Para quê? Então, justamente, a gente precisa descobrir para que a gente faz tudo isso. Por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Aí, no meu caso, quando eu descobri, que não é da noite pro dia que a gente descobre um propósito, né? Analisei várias coisas, né? Até os livros que a gente tem na estante, os cursos que a gente já fez, coisas que a gente fazia e parou de fazer por algum motivo, né? Pelas necessidades da vida, né? Coisas que a gente fazia na infância e deixava a gente feliz, alegre. Tudo isso, analisa. E daqui a pouco tu vai ter um insight, tu vai se dar conta de alguma coisa. Pô, mas então é por isso que eu gostava de fazer tal coisa quando eu era adolescente, tal, que eu parei, que eu quero retomar. Achando isso, a gente descobre qual que é o nosso propósito. Aí começa a ficar legal. Isso é um papo, a gente aprofunda bastante, né? A gente tá dando uma pincelada, até assim, porque a gente não vai ter tempo para alongar, porque isso é um assunto que a gente pode usar, assim, um podcast inteiro, né? Como a gente tem bastante assunto, tinha bastante funções a fazer, mas tu entrou numa linha muito boa, isso é uma coisa legal, que tu saiu do segmento obrigação a uma religião, e primeiro se encontrar espiritualmente. Isso é importante, saber o teu segmento, o que tu tá buscando, né, para si. Deixa eu dar uma pinceladinha rapidinha, a gente já volta. Só um pouquinho. Alô, Palácio, parabéns, live maravilhosa. Alô, Palácio. A galera da natação da Hidrote já botou ali, oi, boa noite, o Dani Dili sempre com a gente, né? Fala, gurizada. A Gabriela Soares Sácio, boa noite, Deus abençoe todos nós. Amém, né? É o que a gente sempre está em busca. E assim, Michael, eu gostei disso que tu falou, que assim, vem muito de frente com o que eu sempre pensei, mas a gente às vezes fica dentro dessa caixinha. Ah, eu não tenho uma igreja, uma religião, então eu não sou digno. Né? E é até que tu descobre que para te chegar a algum lugar espiritualmente, tu precisa estar no teu secreto.
E as pessoas têm que entender que o nosso secreto é o nosso ambiente de vida. É o nosso lugar. Hoje a gente está aqui no nosso estúdio, aqui conversando. Quando não estiver ninguém aqui, só eu, isso torna-se o meu secreto. Porque o que eu orar, o que eu pedir, o que eu conversar, né? O que eu levar meus pensamentos, está sendo uma coisa única, só eu. E isso é válido. E muitas vezes as pessoas acabam não fazendo isso com tudo que já tem e fica se preocupando, quem sabe pulando de galho em galho, ou buscando pessoas e não ao ponto, né? Que é sempre buscar Deus. E aí onde pode acontecer o erro, que a gente se ilude com uma religião, e aí vai para outra religião, e aí quando tu já sai da primeira, vai para a segunda para a terceira, tu já critica todas elas e torna-se, tudo igual. E a gente acaba perdendo isso. Tu não se encontra, fica sem rumo e acaba não acreditando em mais nada, né? Então, só para resumir, né? No momento que a questão do propósito, né? Para deixar um pouco mais claro. Vamos pensar assim, existem, na polícia tem missões, né? Tem missão. Algumas religiões têm até os missionários que vão para algum país lá, levar a palavra. Tem até o filme Missão Impossível, que eles têm que resolver uma situação difícil e tal, que dá trabalho. Então o que seria o propósito? Seria uma missão que você vai cumprir ou seguir durante toda a sua vida. Esse seria o propósito. É uma grande missão de vida. E ainda pode ter um negócio mais elevado dentro, que é uma transmissão. Ok, tu vai cumprir a tua missão e aí quem mais, né, vai participar disso? Com quem mais tu vai compartilhar esses resultados ou esse trajeto, né? Então, descobrindo o propósito, né, chegando em si, entendendo como, cara, agora eu me entendo, estou conectado com alguma força maior, uma força superior, pode ser Deus, pode ser a força superior que você acredita, força cósmica, enfim. No nosso cérebro tem uma área específica, isso vem com o ser humano, vem no pacote, essa necessidade de se conectar com algo superior. Isso é ancestral, isso é ao longo da história, todas as culturas tiveram algo nesse sentido. Sim. Então, no momento que tu, ok, entendi, né, estou me conectando, sou espiritualizado, aí vem um outro negócio, que é a inteligência espiritual. Já é estudado aí desde a década de 80, 90, essa área que foi batizada de inteligência espiritual, que alguns autores chamam de a última inteligência, né? Vamos pensar lá. No princípio a gente tinha lá o QI, né, o quociente de inteligência, aí tinha lá o Dr. Gardner com as múltiplas inteligências, lógica, matemática, física, musical, enfim. Depois veio ali as teorias da década de 80 para cá de inteligência emocional, que para muita gente ainda é novidade, né, que a pessoa entender suas emoções, seus sentimentos e compreender o dos outros. E por último agora tem essa inteligência espiritual, que não nega todas as outras inteligências, mas atualiza, né, tudo isso de uma forma avançando, evoluindo na questão espiritual, que inclusive dá para desenvolver. São habilidades que a gente pode treinar. É que nem levantamento de peso, né? Tu pode ir para uma academia, vai treinar a musculação e vai ficar com o músculo mais desenvolvido, vai ficar mais forte. Dá para fazer isso com a espiritualidade, com a inteligência espiritual também. Tudo que a gente treina, independente da forma, tu vai criando corpo, forma, né? E tu vai ficando mais forte. Deixa eu vir rapidinho aqui. Tem uma pergunta legal. Até dizer pra galera assim, ó, a gente tá pincelando, porque não tem como a gente entrar, porque até a gente tava conversando ali em off, tu falou que tem bastante segmentos, né? Cada um entra bastante segmentos para pontualizar, então nem daria tempo da gente chegar e aprofundar, que é um legal assunto. Então a gente pode sim marcar uma próxima pra gente vir específico nessa área e fazer isso bem explicadinho e deixar uma forma mais legal, porque eu acho assim, ó, tudo que a gente conseguir dentro do formato que a gente está aqui falando e alguém lá do outro lado conseguindo absorver e fazendo bem, eu acho que aí é um propósito. Aí já é o propósito que a gente tem de vida, que é isso, é levar o bem ao próximo e do mínimo tentar ajudar, né? Você não consegue muito, mas o pouco que tu fizer e cada um fizer, cara, já dá um 100%. Não precisa ser a gente fazendo 100%, mas o pouquinho que a gente está fazendo aqui, certeza toca alguém. E isso é muito importante, né? Aí o Dani botou que hoje eu tô muito formal, mas ô Dani, não é que eu tô formal, é que a gente tá num assunto mais assim, mais tranquilo, e aí eu tô com o cara da PRF, né?
O medo da Isa me entregar, eu tô até assim, ó, de vez em quando eu olho pra ela pro lado ali, Daniel, dou uma olhadinha pra Isa, mas ela tá quietinha, ela já entendeu que eu dou uma olhadinha, ela sabe que é pra ficar, fica quieta aí, não entrega o pai. A Elisier da Costa mandou, Tiagão, pergunta como foi a trajetória dele na PRF, como que ele entrou legal, vamos voltar nesse assunto de novo, já que o pessoal pediu, vamos lá. Como que tu entrou? Como é que tu, assim, eu vou ser policial? Então, lá pelos idos de 2000, 2001, terminando ali ensino médio, aí fiz um curso técnico em contabilidade. Eu queria fazer técnico em TI, técnico em informática, que era o que estava bombando na época, e eu sempre gostei dessa área de tecnologia, mas na minha região não tinha. A gente também vem de família humilde, eu não tinha tanta condição de pagar um curso particular e também não tinha na região lá. Eu morava no litoral do Rio Grande do Sul, mais especificamente em Tramandaí. É 1h30 quase de Porto Alegre, 120 quilômetros na verdade. E aí o que acontece? Eu comecei a... Para ter uma ideia, não tinha nem internet, linha telefônica lá na época. A gente usava lá de um amigo, do meu irmão, vizinho, enfim. Aí foi muito difícil, né? Essa parte. E eu usava aquele... E aí nesse vizinho lá, instalei lá o computador e tudo que eu tinha. Só tinha o computadorzinho que eu usava. E navegava na internet de madrugada, naquele pulso único, né? Quem é mais entregando a idade aí, né? Eu tô deixando, né? Pulso único. Não vou meter nessa entrega a idade. É um negócio da época dos dinossauros lá que a gente usava. E depois da meia-noite, né? Aí eu comecei a pesquisar, né? Sobre concursos, ensino médio público. Na época a gente nem tinha acesso a concurso, nem sabia que era isso. Aí eu fui descobrindo concursos da área militar, enfim. Aí comecei a verificar provas de concurso, como é que é isso e tal. Aí eu olhei para a prova assim, cara, meu ensino médio foi muito fraco. Aí comecei a buscar apostilas, material. Aí descobri uma área muito interessante, que até hoje eu utilizo, de aprendizagem acelerada, técnicas de memorização. Na época não tinha nem material em português. Eu tive que usar o meu inglês do ensino médio e aperfeiçoei. Lendo o material, começava a ter de leve tradutor de algumas palavras lá, então, que eu não entendi, eu traduzia ali e tal. Levava um tempão para ler tudo, mas aprendi essas técnicas e aí comecei, vamos ver se isso aí funciona, né? Aí comecei a aplicar nas provas de concurso. Aí já descobri que começou a surgir alguns livros em português, aí cheguei lá no Como Passar em Provas de Concursos, do William Douglas, que inclusive eu encontrei depois, que já estava trabalhando na polícia, encontrei ele num evento em São Paulo. Ano passado a gente encontrou ele em Joinville também, bem bacana, William Douglas, um abraço aí. Então comecei a estudar, devorei o livro, um livro, acho que tem mais de 1000 páginas, grossão assim, dá pra fazer até musculação com ele. Aí comecei a estudar essas técnicas e de memorização, aprendizagem acelerada. Aí comecei a ler alguma coisa sobre PNL, Programação Neurolinguística, e comecei a aplicar tudo isso no meu estudo. Cara, com poucos recursos, com o que eu estava aprendendo em inglês e na época era apostila, não existia nem YouTube, né? O pessoal que conhece YouTube, não existia nem YouTube. As aulas que tinha, que a gente nem tinha acesso, mas sabia que tinha aula por satélite, cursinho preparatório e tal. É um negócio maluco, nem existe mais essa necessidade hoje. Tem YouTube, tem banda larga. Buscar o simples, né? Tinha que ler. O Google até tinha, mas o material, a maioria era em inglês. Do que eu queria era em inglês. Era inglês, então tu tinha que buscar ler, era livro. Aí consegui aí estudar, né? E me preparar para os concursos e comecei a passar em vários. Aí passava assim, primeiro lugar, segundo lugar, cada vez em concursos mais elaborados, né? Concursos da prefeitura, da câmara, da cidade que eu morava. Degraus. Aí prefeitura de cidades vizinhas, Imbé, Xangri-Lá. Passei concurso da Marinha, até o curso na época era aqui, né? Aprendizes da Marinha, aprendiz marinheiro. Aí depois concurso do Exército, de sargento, que ia ser lá em Três Corações, Minas Gerais. Aí nessa sequência aí, eu passei no concurso da PRF. Mas foram várias aprovações até chegar na PRF. E então, bem na época que eu passei no concurso da PRF, me chamaram num concurso da prefeitura de Xangri-Lá. Trabalhei 3 meses lá como bibliotecário. E aí me chamaram para o curso de formação da polícia. Aí eu pedi exoneração. Estava no estágio probatório ainda. Pedi exoneração. Né? Seria mais próximo de demissão, mas exoneração é o termo técnico. Então conseguimos essa aprovação no concurso da PRF.
e comecei o curso de formação. Ô, Mike, então, para entrar na PRF, tu não precisa entrar em outra polícia. Não precisa ser militar, Não, ser civil, não. nada. Tu pode fazer direto. Mudou um pouco Pra ir. da minha época. Sim. Naquela época era regime de internato, a gente ficava internado, né, a semana toda, liberava no final de semana. Hoje não sei se considera semi-internato, mas o pessoal tem aulas e terminou as aulas daquele dia, estão liberado. Inclusive a nossa academia ali no norte da ilha, em Canasvieiras, está para mudar, mas não está bem definida ainda. E aí o que acontece? É um concurso, né, uma prova, que tem algumas fases, né? Parte teórica, tem a parte física, né, que tem algumas corrida, abdominais, barra, enfim, o edital esclarece bem isso. E tem a parte psicológica, que é feito uns testes lá e tal. E por último tem o curso de formação, que o curso de formação ele é eliminatório, na minha época pelo menos é eliminatório e classificatório, ou seja, se tu não passar nas provas, tu poderia rodar e dependendo da tua pontuação, né, tu vai ter uma classificação maior no final do certame, do concurso, né? Sim. E aí consegui ser aprovado, fiquei na cidade, né, que eu queria devido à pontuação toda, desde o concurso até o curso de formação, fiquei na cidade mais próxima da minha residência na época lá, que era Osório, né, a cidade mais próxima. Cara, é que a gente... era uma dúvida que eu tinha, né? Que pra te entrar na PRF, tu tinha que estar atuando já, né? Aprovado em outra polícia pra depois ir pra lá. Não Mas necessariamente. tu pode fazer o curso. Tem muitos tu vai colegas direto. que vêm de outras polícias, no caso lá do Rio Grande do Sim. Sul, Brigada, né, aqui a PM, Polícia Civil, muitos colegas de Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica. Ele pode... Deixa eu só dar um oizinho. Acabou de entrar aqui com a gente aqui, deu um oi pra nós, a Maiana, nossa querida Mai. Tô conterrânea, lá de Anta Gorda. Opa. Ela tava com a gente aqui, ficou ano passado aqui com a gente na Rádio Cidade e agora voltou pra lá, voltou pra casa. Até acompanhei bastante com ela, até aquele incidente, né, muito grande, aquelas enchentes que deu no Rio Grande do Sul, então, cara, como aquelas coisas assim aconteceram, agora tá acontecendo com a gente, né, e a gente participou muito, conversou muito, eu e ela, e legal, tá sempre acompanhando a gente, sempre junto também, Mai, show, tá? A gente te adora muito. Essa tua passagem, tu atuou lá então, um tempo já, na PRF, Isso. Rio Grande do Sul, e aí veio pra cá. Isso. A PRF, ela permite que tu seja do estado e tu atue no teu estado ou ela te delega a outros lugares? Como é que funciona? Então, tem a questão do concurso, né? Dependendo da tua pontuação final, tua nota final, tu vai escolher um lugar ou outro. Não necessariamente tu vai ficar no começo aonde tu quer, porque depende de vaga, depende da tua nota, depende da escolha dos outros, né, participantes. Mas no momento que tu já é PRF, existe há muito tempo, né, desde antes de eu pedir para vir para cá, um Sistema Nacional de Remoções. Até o nome é engraçado, é Cisnar o nome. É um sistema, um software, né, um site lá da polícia, que a gente se cadastra, a gente que já é PRF policial que está lá trabalhando. E aí esse software ele tem uma fórmula, foi mudado ao longo do tempo, mas é uma forma basicamente que ela analisa quanto tempo de polícia tu tem, se tu já foi removido para algum lugar ou naquele estado, há quanto tempo que tu foi removido, é um cálculo bem complexo até. E aí ele te dá uma pontuação. E dentro dessa pontuação, tu vai escolher, tem várias fases, né? Mas, eu tenho 3 cidades que eu tenho interesse em ir. Aí tu bota a primeira essa, a segunda essa, a terceira outra. E aí o sistema vai dizer, com essa tua pontuação, tu só consegue ir para a tua última opção. Ou tu consegue ir para a tua segunda. Ou tu consegue ir para a primeira, mas se quiser ir para a segunda... Então ele faz, e ele roda isso nacional. Então, até tem mais de uma fase, aí roda uma vez, as vagas que vão abrindo, aí ele já calcula para o remanescente, então é um negócio bem,